Olá pessoal, bem-vindos ao canal FM. Neste vídeo falaremos sobre conceitos básicos de astronomia. Então, o objetivo nessa apresentação é definir alguns conceitos elementares de astronomia. As definições colocadas não serão rigorosas, mas terão o intuito de dar uma ideia intuitiva sobre os objetos definidos. Então vamos começar com a definição de sistema planetário. Um sistema planetário é um conjunto de objetos gravitacionalmente ligados contendo uma estrela ou sistema múltiplo de estrelas. Por exemplo, como um sistema binário que possui duas estrelas. Não definiremos aqui o que são estrelas e o que é um sistema múltiplo de estrelas como um sistema binário. Faremos isso em uma outra apresentação. Os objetos no sistema planetário, eles orbitam o centro de massa do sistema, que aqui chamaremos de centro do sistema. Aqui abaixo, então, nós temos uma representação artística de um sistema planetário que é o sistema solar. Aqui o Sol e aqui os planetas, conhecidos até hoje. O sistema solar não se limita à estrela, que é o Sol, e aos planetas. Ele possui outros elementos, como asteroides, cometas, entre outros objetos, do qual iremos falar agora. Primeiro vamos falar sobre tipos de órbitas. Os tipos de órbitas possíveis são os seguintes: órbitas circulares, órbitas elípticas, órbitas parabólicas e órbitas hiperbólicas. As órbitas elípticas e as circulares são órbitas fechadas. As órbitas parabólicas e hiperbólicas são abertas. As órbitas parabólicas e hiperbólicas não são órbitas periódicas. As elípticas e circulares, sim. Agora vamos à definição de planeta. Um planeta é um corpo celeste que satisfaz as seguintes propriedades. 1. Ele orbita o centro do sistema planetário, com órbitas elípticas. Aqui no caso elípticas podem ser circulares como caso específico. Elas não podem ser parabólicas ou hiperbólicas. Nos casos que fossem parabólicas ou hiperbólicas, o movimento do planeta não seria periódico. Segundo ponto é que o planeta possui massa suficiente para que sua força gravitacional implique em equilíbrio hidrostático. Isto é, a força gravitacional faz com que o objeto tenha uma forma quase redonda, quase esférica. A forma não é necessariamente perfeitamente redonda. Por exemplo, o planeta Terra não é perfeitamente redondo. E a terceira condição é que qualquer objeto que entra na órbita do planeta, ao redor do centro de massa do sistema planetário, ou ele colide com o planeta, ou é ejetado para fora de sua órbita. No caso aqui nós estamos excluindo também satélites de um planeta, assim como a Lua é um satélite da Terra. E aqui um exemplo de planeta que vocês devem conhecer. Agora a definição de cometa. Um cometa é um relativamente pequeno corpo em um sistema planetário. Eles não chegam ao tamanho de planetas. O cometa ele orbita o centro do sistema planetário com órbitas que podem ser elípticas, parabólicas ou hiperbólicas. Quando o cometa está suficientemente próximo do grupo de estrelas do sistema, ele pode apresentar uma cauda que é gerada pela pressão da radiação luminosa da estrela sobre o cometa. Aqui nós temos um exemplo de cometa, esse aqui é o cometa Halley, e esse aqui também. Então você pode ver que ele tem tipo uma cauda que é gerada pela pressão da radiação do Sol, no caso. Então o cometa Halley é assim chamado por causa do Edmund Halley, que foi um astrônomo inglês, foi a primeira pessoa a determinar o período da órbita do cometa. O cometa Halley foi o primeiro cometa a ser reconhecido com órbita periódica. O período dele está entre 75 anos e 76 anos. Aqui uma imagem do Edmund Halley. Agora vamos falar sobre o planeta anão. Em 2006, a União Astronômica Internacional adotou o termo planeta anão para objetos de um sistema planetário que são maiores que cometas e asteroides, porém não são planetas. A definição de um planeta anão é a seguinte: ele é um objeto orbitando o centro do sistema planetário e esse objeto possui força gravitacional suficiente para se tornar um formato redondo, pela ação da própria gravidade dele. Porém, ele não é gravitacionalmente dominante em sua área orbital. E ele também não é um satélite de algum planeta. Plutão antes era considerado um planeta e agora é considerado um planeta anão. E aqui nós temos uma representação artística da Terra e de Plutão. Agora vamos à definição de asteroides. Os asteroides são pequenos corpos em um sistema planetário. Eles orbitam também o centro do sistema planetário e são geralmente formados por rochas ou algum tipo de metal. Eles podem também conter algum material orgânico.
Os asteroides são similares a cometas, porém eles não possuem aquela cauda visível que os cometas possuem. Alguns cientistas acham que asteroides podem ter trazido material orgânico para a Terra, esse material que seria necessário para o surgimento da vida. Asteroides também são chamados de planetoides ou planetas menores. E aqui um exemplo de asteroide, o asteroide 951 Gaspra. Vocês podem observar que ele não possui um formato redondo, como os planetas e os planetas anões, que no caso tem formato redondo por ação da própria gravidade deles. Agora vamos à definição de meteoroide. Um meteoroide é uma pequena rocha ou partícula num sistema planetário. Os tamanhos variam no tamanho de poeira, em torno de 100 micrômetros, até 10 metros de diâmetro. Essa definição aqui, Royal Astronomical Society. Alguns objetos maiores que os meteoroides são chamados de asteroides. E algumas definições consideram que meteoroides são objetos com até 50 metros de diâmetro e não apenas 10 metros de diâmetro. As definições do tamanho do meteoroide elas variam. O termo meteoroide não é muito conhecido na linguagem popular, assim como meteoro e asteroide. Agora a definição de meteoro. Um meteoroide que se queima pela atmosfera de um planeta, ele é chamado de meteoro. Ele se chama geralmente de estrela cadente, que é um traço de luz no céu à noite, é um meteoro. Na linguagem comum, na linguagem popular, alguns asteroides que entram na atmosfera também são chamados de meteoro. Mas a linguagem científica nem sempre é igual à linguagem popular. Aqui nós temos uma foto do meteoro que caiu na Rússia há pouco tempo atrás, 15 de fevereiro de 2013. E agora a definição de meteorito. Um meteoroide que não se destrói na queda da possível atmosfera de um planeta, chegando a colidir com um planeta, é chamado de um meteorito. E aqui nós temos um exemplo, uma imagem de meteorito. Então, pessoal, ficamos por aqui. Se vocês gostarem, convido vocês a clicarem no botão gostei. Se não se inscreveram no canal ainda, convido também vocês a se inscreverem. Se puderem, também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Então, muito obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima.